Começamos então modelagem entre com a parte de cálculos, né? Teremos duas calculadoras aqui, mas antes de começar, o que que a gente tem que levar em conta quando começamos? Deixa eu botar aqui. O que a gente precisa levar em conta quando começamos a pensar numa peça? Claro, as modelagens que a gente quer fazer, né? Que tipo de modelagem, mas tem algumas coisas que influem bastante numa peça. Primeira coisa, que não tem nem slide nem nada, que tipo de caimento essa peça vai ter quando a gente veste, né? Que tipo de ajuste essa peça vai ter. De alguns ajustes que a gente tem, né? A gente teria a peça bem ajustada, a peça que eu digo que é no tamanho do corpo, é uma peça que a gente faz com pouca folga, né, para que ela fique assim um pouco próxima do corpo mesmo, e a peça maxi. Eu gosto de dividir nessas três categorias. A peça justa é a peça que a gente vai fazer ou na medida do corpo ou até menor, quando a gente usa um fio elástico. A peça no tamanho do corpo é o que a gente vai fazer, dando mais ou menos de, digamos, uns 2 a 7 centímetros, sei lá, de poucos centímetros assim de folga. É aquela peça que tá parecendo assim que tá no tamanho, mas ela tá larguinha. Tipo, essa minha regata Bertioga, ela é mais ou menos uma peça próxima do corpo. E depois temos o maxi, então, que é a peça que vai ser grande mesmo, que a gente vai dar, tipo, 10 centímetros de folga nela, né? 10 centímetros no total, né? 2,5 centímetros para cada metade que a gente vai trabalhar. Sabendo isso, por que que a gente precisa saber isso também? Porque algumas modelagens, por exemplo, a gente não pode fazer justa. Algumas coisas não são muito permitidas. Ou algumas também, o que acontece é que nem vale a pena. Temos aqui então as cavas que a gente usa. Uma das cavas que eu não ensino, mas que existe também, a cava é a Sadler, que é esse tipo de cava, que é aquela cava que vem aqui atrás. Quem conhece Coconut sabe muito bem que cava é essa. Mas vamos começar pela cava reta. O que que acontece, por exemplo, na cava reta? A gente não consegue fazer uma peça justa com a cava reta e a gente não consegue também fazer uma cava muito apertada, a não ser que a peça seja muito larga e a gente consegue fazer uma peça mais justa que vem do braço. Mas assim, uma cava próxima do corpo já é mais difícil. Quando a gente faz a cava reta, a gente tem que considerar pelo menos assim, de altura de cava a mais uns 2 centímetros, no mínimo a mais. Então, se a gente tem um tamanho de cava, sei lá, de 17 centímetros, a gente vai fazer uma cava de no mínimo 19 a 20 centímetros, tá? E a peça também tem que ser mais larga. O que que acontece? Tudo que sobra, né? Aquilo que eu falei até em alguns, já em vários momentos eu falo, é aquilo que sobra, né? Quanto mais justo a gente faz uma peça, sem muita modelagem, o que faz é que a gente vai ter mais sobras nela. Manga posta vale tudo. É, Só acho que não vale tanto a pena se a gente fazer manga posta, por exemplo, né? A cava posta ou a cava italiana. Não vale tanto a pena fazer para, por exemplo, maxi, né? Como a gente já tá fazendo uma peça grande, cava reta, assim, não sei, ou cava raglan. A raglan também vale tudo, a Sadler também vale tudo. E a japonesa vale quase tudo. Vale fazer uma peça justa com a japonesa? Vale, mas tem que. Ou com a Nalgar. Nalgar é aquela que fica mais caidinha, assim. Vale tudo, vale fazer uma peça justa, mas tem que também pensar uma cava maior. A gente sempre tem que pensar uma cava mais comprida. E aí a gente tem as modelagens de decote, né? O decote redondo, também acho que a gente não vai ter muitas coisas de diferente a não ser. Quando a gente puxa decote. O decote quadrado foi um que eu não demonstrei, mas quando a gente faz decote redondo, né, que a gente arremata os pontos e vem diminuindo aos pouquinhos, o decote quadrado simplesmente a gente não faz isso. Outra coisa do decote quadrado é, se a gente quer manter ele quadrado mesmo depois de colocar os pontinhos, né, aqueles pontos depois de puxar o arremate, tem que fazer umas quininhas aqui também. Pode ser um assunto para o futuro. Decote canoa, por exemplo, é um decote que a gente não consegue fazer ele muito justinho, porque se a gente fazer ele muito justo, vai ter aquela sobrinha aqui. Então, é um decote que a gente faz ele com no mínimo 55, né, 60 centímetros, tipo, pelo menos, né, 27 a 30 centímetros de largura aqui, ó. Se a gente faz com 20 centímetros, já tá muito justo para ele não ter essa quedinha. O decote V e o decote redondo, tem umas coisas. E o decote U, né, que é o decote mais profundo, que a gente vai fazer que nem o decote redondo, mas
um pouco mais abaixo, né? A gente vai fazer isso um pouco mais abaixo. Vai fazer a mesma diminuição do decote redondo, tá? Fazer arrematar e vai diminuir uns pontos e depois vai seguindo reto mesmo. No caso de fazer bottom-up, de baixo para cima, mas no caso de fazer top-down, né? A gente vai fazer várias carreiras sem fazer aqueles aumentinhos lá do início e quando chegar na hora da união, nas 4 carreiras anteriores da união, que a gente vai fazer esses aumentos. Uma coisa para levar muito em conta, tanto na cava reta, que a gente vai puxar pontos, quanto no decote V a gente puxa pontos, né? E na cava reta, tem vezes que a gente quer fazer uma cava reta e puxar pontos também para fazer uma manga. O que a gente pode... Uma coisa para levar em conta. Sabe quando a gente puxou ponto, que eu falava, puxa 13 e pula um ponto, né? Existem, na verdade, 3 maneiras da gente trabalhar a hora de puxar pontos na nossa peça. A primeira maneira é puxar pontos de todas as carreiras usando uma agulha menor. A segunda maneira é fazendo como a gente fez, puxa 13 e pula 1. A terceira maneira é passando o primeiro ponto sem fazer no início de cada carreira, né? Quando a gente passa o ponto sem fazer para fazer um acabamentinho bonitinho na peça, para puxar pontos do decote V, é uma maneira boa, é uma maneira muito melhor. Porém, como a gente passa ponto, a gente está deixando de trabalhar uma carreira. Então, a gente está trabalhando um ponto a cada 2 carreiras, ou seja, meio ponto por carreira, né? Então, o que acontece é a gente tem que considerar, seja a manga ou seja o decote, se a gente quer puxar ponto, mas vai fazer passando ponto sem fazer, a gente tem que considerar 20% a mais comprido o nosso decote, porque na hora que a gente puxar esses pontos, vai dar uma encolhidinha, então considerem 20% a mais. Ia fazer 10 carreiras de decote, pode fazer 12, pode fazer, né, um pouco mais, pode fazer 15 carreiras até, porque a gente vai precisar um pouquinho a mais de espaço para na hora de puxar esses pontos, porque é isso, né, a nossa proporção é de 1/4, né, de ponto, e a gente tá fazendo meio ponto. Deu para entender? Enfim. Sabendo isso, o que a gente precisa saber também? Todo mundo já deve ter calculado as suas peças. Espera aí. Né? Todo mundo já deve ter calculado ter feito todas as medidas. E aí temos as 2 calculadoras que estão aí disponíveis para vocês. Essa é a primeira calculadora, que é uma calculadora que vai dar todas as medidas, né? Vou colocar aqui 20 pontos por 25 carreiras. Uma primeira coisa da nossa calculadora, você só preenche os espaços em branco, não preenchem os espaços em cinza. O cinza é a calculadora mesmo, tá? Então, busto total, vou colocar 90 centímetros de busto, 78 de cintura, um carrure de 30, um quadril de 95, um comprimento de uma largura de ombro de 12, uma largurinha de decote de... Deixa eu ver, largura de decote, quanto que eu quero colocar na largura de decote? Vou botar 17. Bastante, mas tudo bem. Meu bíceps 27, um punho de 19, né? Como vocês sabem, né, larguras são calculadas por pontos e alturas são calculadas por carreiras. Então, a minha altura total da minha peça, que era uma peça de 60 centímetros, a altura do meu decote, né, para eu saber quando que eu vou começar a fazer as diminuições, enfim. Então, eu vou colocar, geralmente a gente coloca que é esse espaço aqui, ó, é exatamente esse espaço aqui. Vou colocar 5 centímetros. A minha altura de cabo eu vou colocar 19, o meu comprimento total de manga, eu acho que é 55, um comprimento normal de manga. E aí, que a gente tem também nessa calculadora são as folgas. Como a gente falou antes, né? A gente quer colocar 4 centímetros de folga, ele já vai dar todos os meus cálculos, né? Com essas medidas. A minha cintura, eu quero dar 4 centímetros de folga na cintura. No carrure eu vou dar 2, porque, né, metade. Meu quadril eu quero dar 10 centímetros, enfim, né, pra gente saber esses tamanhos de pontos. E o que a gente vai fazer vai ser utilizar mesmo
esses cálculos aqui. Aqui tá tudo metade, porque quando a gente vai fazer, por exemplo, um colete, que vai fazer primeiro as costas, depois a frente, já tá aqui dividido para vocês também. Então, quando a gente vai calcular, basicamente é isso. O que a gente vai fazer é... O que a gente vai fazendo é muito, como que eu digo? Digamos assim, encaixando mais ou menos tudo o que a gente precisa. Eu vou começar aqui, usando essas minhas medidas, tá? Eu vou só apagar aqui. Eu vou fazer aqui um... Deixa eu dar um word aqui. Vou fazer aqui um colete, tá? Só pra gente saber mais ou menos esses cálculos que vamos fazer, tá? Então, meu colete. Eu vou começar meu colete pela largura do meu busto, mas eu quero dar uns 4 centímetros de folga. Meu colete também, o que eu quero é trabalhar meio a meio, tá? Vou fazer primeiro as costas do meu colete e depois eu vou fazer a minha frente. Então, eu sei que eu vou começar aqui com iniciar com 94 pontos. Já sei que vou começar com 94 pontos no meu colete. E aí eu quero fazer... A gente tem aqui a altura total, mas eu quero fazer mais ou menos uns 35 centímetros. Podia ter essa calculadorinha aqui, né? Mas, enfim. Quando eu quero saber, por exemplo, eu quero 35 centímetros de altura. 35 vezes 25 divididos por 10. Bom, eu sei que eu vou andar 87 carreiras, então, aqui. 87 carreiras até chegar na minha cava. Na minha cava, eu quero... Meu Kahuri tem 27. Eu quero chegar no tamanho do Kahuri, né? O Kahuri tem 27. Ah, não. Tô dando folga pro meu Kahuri. Para. O meu Kahuri tá. Eu quero chegar no meu Kahuri que tem 30. Eu tava dando 27 centímetros de folga pro Kahuri. Bugou o negócio, né? Eu quero chegar no meu Kahuri, né? Então, eu tô começando com o meu busto de 90 e eu quero chegar num Kahuri de 30. Ou seja, né? Eu tô começando com 94 pontos e eu quero chegar em 60. Vou sempre botar um igualzinho aqui. Então, eu sei que eu tenho que diminuir 34 pontos, né? Do meu busto total aqui de 94, eu sei que para chegar em 30, eu preciso, então, diminuir 34 pontos. Aí, o que eu vou fazer? Eu sei que eu vou dividir por 2, né, esses 34 pontos, porque vai ser metade, metade, 17 pontos é o que eu tenho que diminuir para sair de um busto e chegar nesse Kahuri. Então, eu tenho que diminuir 17 pontos de cada lado. Eu gosto, para fazer, se for uma cava aposta, uma cava italiana, aqui eu vou fazer aquela entradinha. Eu gosto de usar metade desses pontos aqui para fazer a entrada e a outra metade eu vou parcelando, né? É uma entrada e parcelado. É tipo comprar um apartamento, gente. Então, eu sei que eu tenho 17 pontos, então vai dar tipo uns 8 pontos de entrada. E vão ser 8 e 8, 16, 17 e 9 carreiras de diminuições. Como aqui tem bastante ponto para diminuir, 9 carreiras, talvez o que a gente queira fazer é... E aí vai indo muito de gosto pessoal. Mas como é muito, 3 carreiras... Não, 3 não, já vai dar tudo. 2 carreiras de diminuição de 2 pontos. Ou seja, de 9 eu já vou... 2 carreiras de diminuição de 2 pontos. Não, vou botar 3 mesmo. 3 carreiras de diminuição de 2 pontos, eu já diminui 6. E aí, mais 3 carreiras de diminuição de 1 ponto. Então, 87 carreiras no ponto que eu escolhi. Aí, vou chegar na minha cava, que eu vou arrematar 8 pontos. Arrematar 8 pontos.
Aí, no início das duas próximas carreiras, isso a gente vai ver bastante Posso até usar esse aqui mesmo, né? Pra gente fazer a nossa receita. Vai arrematar 8 pontos. E depois vou diminuir 2 pontos de cada... Não, arrematar 8 pontos do início das próximas duas carreiras. Tá faltando espaço aqui. Aqui é bem um rascunhão, gente. Tô mostrando pra vocês, ao vivo e a cores, como que eu fico calculando pra depois passar do limpo. Temos 2 pontos de cada lado a cada duas carreiras, 3 vezes. E depois diminuir um ponto de cada lado a cada duas carreiras, também 3 vezes. Aí a minha largura de decote são 17 pontos, né? Então daqui eu sei que eu vou chegar em 60 pontos, né? Quando tudo isso acabar. Bom, quando tudo isso acabar, então, o que a gente tem que fazer é eu tenho que diminuir esses 17 pontos do meu decote. Como que eu vou diminuir esses 17 pontos do meu decote? Eu tenho 60 pontos, né? Então, quando tudo isso acabar, eu terei 60 pontos. Então, eu vou diminuir 60 de 47, então eu sei que eu tenho que chegar em 17 pontos para o meu decote, né? Eu vou ter que diminuir 43 pontos. Isso pensando que eu vou fazer os arremates, as diminuições, enfim. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho 43, então vou arredondar para 42, no caso. Então, o que eu vou fazer vai ser tricotar, né? Trabalhar 21 pontos. Arremato não 17, mas sim 18. E trabalhar 21 pontos. Isso vai dar, então, os meus 60 pontos. E aí, depois disso, que a gente vai, então... Quem quiser fazer algumas diminuições de decote, já tem que colocar aqui, né? Se a gente vai fazer diminuições de decote, não vai arrematar os 18, né? Vai arrematar menos, vai arrematar, por exemplo, 14 e já vai deixar 2 pontos de cada lado na hora da diminuição. Enfim, é mais ou menos assim que a gente vai usando essa calculadora e calculando. Aqui a gente tem também a calculadora de top-down, que é outra calculadora que eu passo para vocês. Essa aqui já está um pouquinho separadinha. Essa é a mesma do curso de top-down, que também a gente vai colocar os pontos e as carreiras. Vou colocar minha medida de busto, minha medida de bíceps, a altura da minha carreira, né? O meu carrure. E aí, aqui também ele já vai dar, em cada um deles, uma ideia, né? Quantos pontos para começar num decote de 60 centímetros. Quantos pontos eu tenho que aumentar no total, né? Quantos pontos eu tenho que ter quantos centímetros eu vou ter no final da cava? 144 centímetros. Quantos pontos eu vou ter no final da cava no total? 228. Então, eu sei que para fazer um top-down, eu tenho que começar com 120 pontos e eu tenho que chegar em 288. É o que eu sempre falo do top-down, né? O top-down, a gente sabe de onde está saindo e sabe onde tem que chegar, né? E aí, a distância disso é o número de carreira 50. Temos uma diferença, então, de 168 pontos. Dividindo esses 168 pontos pelas 50 carreiras, a gente vai ter um aumento de 3 pontos, mais ou menos, por carreira, né? Quanto que a gente teria que aumentar. No caso aqui, seriam 21 aumentos de raglan, né? A gente tem que fazer 21 aumentos para dar essa diferença de 68. No raglan, a gente sempre aumenta 8 pontos por carreira. Então, aqui já está calculado isso, já está calculado pensando nesses 8 pontos por carreira. Então, se eu tenho que aumentar 168 pontos para chegar em 288 pontos, eu sei que eu tenho que fazer 21 carreiras, aumentando 8 pontos por carreira cada duas. Esse é um raglan que a gente não considera o carrure, ou seja, não considera os pontos que a gente coloca embaixo do braço, não faz essa diferença. Esse
segundo aqui que a gente tem, é o que já considera isso também. Aqui a gente tem, então, o nosso decote começa com 120, né? Vai chegar em 228 pontos, que vai ser o cálculo até o Kahuri. Então, vejam que aqui é 288 só no final. Aqui eu tô considerando a medida Kahuri, porque eu tô considerando chegar até aqui de aumento, e o bíceps. Então, eu tô considerando basicamente isso aqui. E, né, vai ter essa diferença de 30 pontos, então, que de cada lado, 60 pontos, que é o que a gente coloca embaixo do braço. Então, a gente tem essa diferença de 228 para 144, a gente tem essa diferença e que a gente tem que trabalhar. E aí, os aumentos do raglan, no caso, não vão ser 21, vão ser só 14. 14 aumentos de raglan vai dar 28 carreiras, né? Porque a nossa cava tem 50 carreiras, então fica um pouquinho diferente. Aqui também ficou, né? Porque aqui, se for ver, são 21 carreiras, né? E a gente tem uma cava total de 50. Então, tem que dar uma balanceada aí. Quem conhece a minha blusa bananeira do meu livro, sabe que no início das carreiras eu vou aumentando a cada 4 carreiras, né? Então, tem que balancear mais ou menos desse jeito. Aqui a gente tem a pala redonda, como fazer os cálculos da pala redonda. Também começa com, tipo, esses cálculos aqui são básicos, a gente sabe que tem que aumentar 3 pontos a cada carreira. Mas, como na pala redonda a gente não faz os aumentos a cada 2, a gente pode seguir uma própria regra, né, também. Aqui tem, a cada 2 carreiras pode aumentar 6 pontos, ou seja, a cada 20 pontos eu aumento 1 ponto. Se eu aumentar a cada 3 carreiras, eu aumento 9 pontos por carreira, então a cada 13 pontos eu aumento 1 ponto. E se eu for aumentar a cada 4 carreiras, a cada 12, né? A cada 4 carreiras, eu vou aumentar 12 pontos por carreira e a cada 10 pontos que eu aumento. Aqui também tem, aqui já tem calculado também quantos pontos eu tenho que tricotar e quantos pontos que vão ser da manga e quantos pontos que eu vou tricotar, né? Então, os pontos que eu deixo na minha manga são 54 e os pontos que ficam no meu corpo são 90. E aqui também a mesma coisa, mas pensando também em colocar esses pontos embaixo do braço. Essas calculadoras, espero que vocês usem com muita parcimônia. Por favor, não distribuam elas por aí também. E espero que sejam muito úteis para vocês também, para conseguirem desenvolver suas próprias peças, para conseguirem, para que seja uma ajuda para vocês na hora de desenvolver peças. Com certeza, na hora que a gente aprender a fazer receitas também, né? Quando a gente for usar a parte das receitas, vai ser super útil.